Oi, 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 meus queridos. Vamos começar mais uma aulinha de geometria. Meu nome é Thaís, eu sou a professora de vocês, tá? E hoje a gente vai começar mais uma aula. Vou apresentar aqui para vocês o nosso material, né? Abrindo aqui no site da Moderna, que a gente utiliza e facilita tanto a nossa vida. Então vamos lá aqui. Vou pegar o livro que tem um conteúdo, né? Pegar o livro que tem um conteúdo, só um minutinho e já nós voltamos. Pronto, 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 pronto. Agora sim. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos estar estudando sobre retas e ângulos, tá? Esse é um conteúdo que nós vamos estar vendo ao longo de todo o nosso ensino fundamental, até porque ele é de fundamental importância para o desenvolvimento de muitos conceitos que vocês vão ver ao longo desse segmento. Deixa eu só melhorar o nosso áudio, colocando esse microfone aqui. Na verdade é um fone, né? Tá? Nós vamos estudar ao longo de todo esse segmento, então, nós sabermos e vermos sobre retas e ângulos. Então, vamos lá, gente. Nessa unidade, nós vamos estar recordando esses conceitos, tá? Esses elementos são elementos primitivos da geometria, né? Conceitos que nós já vimos, né, ao longo do nosso estudo sobre geometria, até porque são conceitos que, a partir dele, vão surgir a definição de outros elementos, né? Então, nós vimos que na geometria, nem sempre nós conseguimos fechar um conceito, né? Eu tenho conceitos que eu não consigo definir exatamente o que é, tá? Porque se trata de um elemento primitivo, certo? Elementos primitivos, conceitos primitivos são aqueles que eu não consigo definir. Como exemplo, o ponto, a reta e o plano. São 3 elementos primitivos. Beleza? Então, olha só. Observa esse tabuleiro de futebol. Nele você tem marcas, né, onde você visualiza onde pode ser marcado o pênalti, o centro, né? E eles nos dão a ideia de ponto. Essas linhas que você tem, que delimitam, que marcam todo o campo, elas nos dão ideia de retas, né? E a superfície do tabuleiro nos dá a ideia de um plano. Então, eu tenho aqui a presença de elementos como ponto, retas e planos. Os pontos, gente, ó, veja só, os pontos são aqueles elementos que eles não têm dimensão nenhuma. Eles vão aparecer em todas as figuras geométricas, né? E geralmente nós utilizamos para nomear esse pontinho uma letra maiúscula, certo? A partir dele nós conseguimos definir outros elementos. Então, o ponto é um elemento primitivo, né? Nós temos 3 elementos primitivos, ponto, reta e plano. E o ponto é um elemento primitivo que, a partir dele, nós definimos outros, certo? Beleza? Então, aqui, ó, o ponto, ele é representado por uma letrinha maiúscula, tá? O segundo elemento que eu tenho, gente, são as retas, beleza? As retas, elas não têm espessura, elas não são limitadas, por isso, nós representamos por uma reta. E aquela nossa representação é apenas uma parte de uma reta, porque uma reta, na verdade, ela é infinita para todos os lados. Se eu fosse representar realmente uma reta, eu teria que fazer uma linha que não tem começo e nem fim, tá bom? Então, geralmente, quando nós representamos uma reta, nós colocamos 2 pontos, né, que delimitam aquele segmento que nós estamos pegando, e nós representamos uma reta com uma letrinha minúscula, tá? Quando eu vou escrever, quando eu vou nomear, por exemplo, eu quero escrever que a reta R, né? Então, eu posso escrever
ou que a reta R, ou eu posso colocar assim, gente, ó, como está representado aqui. Deixa eu pegar o pincel para quem segue enxergar melhor. Ou eu posso fazer como está representado aqui, ó. Viu? Colocar as duas letras maiúsculas e uma setinha. Uma setinha que é crescente tanto para um lado quanto para o outro, tá bom? Assim você tem a representação de uma reta. E o último, pessoal, que nós vamos ter são os planos. Os planos, gente, eles não têm espessura. Assim como uma reta, que é uma coisa que não tem espessura, né? Também não tem início, também não tem fim. Você tem os planos. Eles não têm espessuras e eles são ilimitados em todas as direções. Então, assim como a reta é uma coisa infinita, um plano também é. Por uma reta, passam infinitos, você tem a presença de infinitos pontos, né? Infinitos pontos formam uma reta. Por um plano, você pode traçar nesse plano infinitas retas, tá? Em uma reta, infinitos pontos, em um plano, infinitas retas. Então, o plano, eles não têm espessura, eles são ilimitados, olha, são muito extensos para lá, para cá, em todas as direções, se eu fosse representar. Por isso, aquilo que nós representamos do plano é apenas uma parte dele. Então, quando você olha aqui o campo de futebol, ó, e você tem a ideia de um ponto, é um ponto. Quando você tem a ideia de uma reta e de um plano, na verdade, aquilo que você está observando, aquilo que está sendo representado ali, significa, é semelhante a parte do plano e parte de uma reta, beleza? Porque são elementos que são infinitos, elementos primitivos e infinitos. E, geralmente, quando eu quero dar nome a um plano, eu escrevo uma letra grega minúscula, que no geral é alfa ou beta. Então, ponto é uma letra maiúscula, reta, duas letras maiúsculas ou uma letrinha minúscula, e o plano eu vou dar nome como sendo uma letra grega, tá beleza? Então, geralmente é isso aí, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula e plano, uma letra grega minúscula. Tá? Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos para as propriedades. Propriedades. Um ponto, gente. Pensa num ponto que pertence ao... como sendo esse ponto P aqui, que pertence ao plano alfa. Por esse ponto, nós podemos traçar quantas retas nós quisermos. Ou seja, por esse ponto, passam infinitas retas. Então, lembra o que eu disse para vocês? Ó, quando você desenha, quando você tem um plano, por esse plano podem passar infinitas retas. E essas infinitas retas, elas partem de um único ponto. Então, por um ponto, passam infinitas retas. Agora, se você considerar dois pontos distintos, dois pontos diferentes que estão representados no plano, ó, tá vendo? Se eu tenho dois pontos, você passa somente uma única reta, tá? Uma única reta. E se você tem três ou mais pontos, né? Tudo vai depender da posição em que eles estão. Se eles estão alinhados, né, um enfileirado com o outro, então você tem a passagem de uma única reta. Se eles não estão, você pode passar mais, né? Você pode passar três. Depende, né? E formar aí a sua figura geométrica. Então, tá vendo? O ponto, a reta e o plano, eles te ajudam a definir outras coisas. Então, a partir desse estudo de ponto, de reta, tu já consegue definir e formar as tuas figuras geométricas. É como se fosse um tijolinho para tu construir o muro que vai construir a casa. Então, pensa desse jeito, tá certo? O tijolo é o ponto, a carreira de tijolo seria uma reta e a parede formaria o plano, tá? E a partir disso você constrói quantas coisas você quiser. Agora, existe uma diferenciação, Thaís. Eu já escutei algumas vezes sobre semi-reta, reta, segmento de reta
e eu nunca sei diferenciar o que são, se existe alguma diferença. Porque, para mim, na minha cabeça, sinceramente, é a mesma coisa. Será, gente? Será que é a mesma coisa? Então, pensa só. Olha aqui, ó. Aqui você tem a representação de uma retinha R, tá? E nessa retinha R eu coloquei 3 pontos. Ponto A, o ponto P e o ponto B. Tá bom? De uma reta... De uma reta, nós podemos obter tanto a semirreta quanto o segmento de reta. Você vai prestar atenção no nome, tá certo? Então, aqui, ó, se você tem um ponto P que pertence a uma reta R, tá? Então, a partir dele, você pode formar duas semirretas. E esse ponto P vai ser a origem dessas semirretas. Gente, o que vocês vão observar é o nome, ó, semirreta. Opa! Semirreta. Semirreta. É quase uma reta. É metade de uma reta. A semirreta, ela é infinita somente para um lado. Se você observar, ó, ela tem um ponto de início. Qual é o ponto de início? O ponto P. Mas ela não tem um fim. Ela tem um ponto A que está pertencendo. Ela pode ter um ponto B, ela pode ter um ponto C, ela pode ter o ponto que quiser. Mas ela cresce infinitamente para o outro lado. Ou dependendo de como vai estar, entendeu? Então, a semirreta é como se fosse parte de uma reta, metade de uma reta. Pelo que eu represento, gente, você pega as letras maiúsculazinhas, ó, e coloca uma setinha indicando só em uma direção. Quando você tem a representação de uma reta e você vai representar por 2 pontos, né? Então, se fosse, por exemplo, a reta A, B, que eu quero representar aqui, e eu não quero chamar reta R, eu quero chamar pelos pontos dela. Então, em cima eu colocaria uma setinha aqui, ó, que cresce para os 2 lados. Já na semirreta, como é só parte de uma reta, eu só coloco a setinha indo em uma direção. Tá bom? Então, aqui, ó, esse daqui seria o PA e esse daqui seria a semirreta PB. Semirreta, metade de uma reta. Thaís, agora eu te pergunto o seguinte: e se fosse um segmento de reta? Ah, o segmento de reta é diferente, porque num segmento de reta, você tem... É como se aquela sua reta ali que você pegou, você delimita 2 pontos fechados nela. E não importa mais, porque aquela reta é fechado. É só aquela região que você delimitou. Então, aqui, ó, se você pega, ó, e faz esses pontos AB, e você tem um segmento de reta AB. Então, é só do ponto A até o ponto B. Não importa o tamanho dessa reta em que eles estão inscritos. Mas se você falou que é o segmento de reta AB, você disse o ponto de início e o ponto de final, então isso significa que é um segmento de reta. E aí, Thaís? Olha, quando é uma reta, setinha para os 2 lados. Semirreta é só a metade de uma reta, então setinha só para um lado. E segmento de reta? Segmento de reta não tem setinha nenhuma, meu povo. Porque o segmento de reta, ele é finito. Ele começa e acaba. Se eu falasse para você um segmento de reta, seria como essa régua, ó, que tem começo e tem fim. O segmento de reta, ele tem começo e tem fim. A semirreta tem começo, mas não tem fim. E a reta não tem começo nem fim. Como é, Thaís, essa história? Exatamente. A reta não tem começo e nem fim, ela é infinita. A semirreta é só a metade, né? Então, ela tem começo, mas ela não tem fim, ela cresce infinitamente. E o segmento de reta, ele é delimitado. Ele tem começo e tem fim. É só aquele pedacinho. Tá bom? Então, não esqueçam como vocês podem diferenciar esses 3 elementos. Olha só, as semirretas, né? Aí, ó,
Você tem semirretas coincidentes, que são aquelas que estão na mesma linha. Você tem aquelas que são opostas, que vão em direções opostas. Essas definições, elas não diferenciam muito para a gente. Eu posso ainda dizer, gente, que eu tenho segmentos que são consecutivos, que são aqueles que vêm... Quando eu falar consecutivos, vocês vão lembrar, gente, daquele que vem um após o outro, onde um começa, o outro termina, tá? Um após o outro. E eu tenho aqueles que são colineares, que são aqueles que estão juntinhos na mesma linha, na mesma reta, tá bom? Então, eu tenho aqueles que são consecutivos, que vêm um após o outro, e tenho aqueles que são colineares, tá? E por aí vai. Quanto a essas medidas, vocês podem estar olhando aí no material de vocês depois. Tá certo? E por hoje... a gente vai ficar por aqui e vou só falar um pouquinho sobre ângulos, mas entrar no assunto mesmo de ângulos eu vou entrar na próxima aula, tá certo? Eu acredito que você já estudou alguma coisa na sua vida, alguma vez a representação do que seria um ângulo, tá? O que é um ângulo? É quando você tem duas semirretas e aquela regiãozinha que se encontram num ponto, ó, e aquela região entre elas nós chamamos de ângulo, tá? Então, tanto eu posso ter um ângulo, que é a região formada por duas semirretas, que fica entre essas duas semirretas, como eu posso ter aquele ângulo que fica fora, que é externo a essas duas semirretas. Então, nós vamos chamar de ângulo a união de duas semirretas em uma mesma origem. Quando duas semirretas começam no mesmo pontinho, elas formam entre si um ângulo, dois ângulos, tá? Essa região entre elas forma o ângulo. Não se preocupem, que nas próximas aulas nós vamos ver mais, ó. Então, nesse exemplo aqui, ó, aqui seria a origem, esse ponto O, né? E esse ponto aqui, AB, ó, cada um desses, do O até o B, é uma semirreta. Do O até o A é outra semirreta. E essa região entre elas aqui, ó, é o que nós chamamos de ângulo. 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 Tá? Eu posso ter tanto o interno, que é o que fica dentro, quanto o externo, que é esse que fica aqui fora. Então, é um exemplo. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esses ângulos, vamos ver as suas classificações, tá? E daí vai dar tudo certo. Então, gente, era isso que nós queríamos ver hoje, tá bom? Um beijo, um cheiro para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Dúvidas, escrevam na agenda Edu, tá bom? E a pergunta que eu tenho para fazer para você. Pergunta de frequência. Você já sabe diferenciar o que é uma reta, uma semirreta e um segmento de reta? Vou ficar esperando a sua resposta, tá certo? Tchau, tchau. Beijo, cheiro para vocês.